Olá, bem-vindos a mais um módulo do curso de formação continuada para conselheiros tutelares e conselheiros dos direitos da criança e do adolescente. Essa é a ECONSE, Escola de Conselhos. Estamos aqui para contribuir um pouco para a discussão e formação dos conselheiros, tanto conselheiros tutelares como conselheiros dos direitos da criança e do adolescente. Sejam todos bem-vindos a um módulo que é muito importante para a discussão do trabalho que nós enfrentamos nas políticas públicas para a infância. Nós vamos tratar hoje do módulo de promoção e defesa dos direitos humanos de criança e adolescente. Eu sou a professora Andréa Luz, sou socióloga e coordenadora da Escola de Conselhos do Ceará. E vou tratar hoje de um tema muito importante e que gera muita discussão, que é o tema da desigualdade social e combate à descriminalização. Eu queria conversar um pouquinho com vocês, falar sobre o tema da desigualdade, falar sobre o dia a dia do trabalho do conselheiro tutelar e o dia a dia do trabalho do conselheiro de direito, que pensa, as políticas públicas para a infância, mas que também está inserido, de alguma forma, dentro das suas instituições, tanto governamentais como não governamentais, nessa problemática da vulnerabilidade social. Haja vista que esse é o público maior que nós atendemos nas nossas instituições, tanto o Conselho Tutelar como o Conselho de Direitos. Então, eu queria propor uma reflexão sobre o tema da desigualdade, a partir também das experiências que os conselheiros têm no dia a dia das suas atividades profissionais. E uma coisa importante para a gente pensar sobre o que é de fato a desigualdade é tentar entender que existem diferenças injustas e injustificadas na condição de vida, nas oportunidades e nos recursos entre indivíduos e grupos dentro de uma determinada sociedade. Ou seja, quando nós falamos de diferenças injustas e injustificadas, é porque essas oportunidades elas não são disponíveis de forma igualitária para todos na sociedade. Existem diferenças enormes e que essas diferenças impactam, de forma, às vezes, irreversível na vida das pessoas. Tanto no impacto positivo, como quem consegue acessar essas oportunidades, como um impacto negativo para aquelas pessoas que não têm acesso a nenhuma dessas oportunidades. Oportunidades essas que muitas vezes são produzidas, são disponibilizadas pelo poder público ou pelo Estado. E aí, quando se fala em Estado, eu estou falando município, estou falando governo do Estado e estou falando também União, governo federal, através das políticas públicas. Então, muitas vezes o acesso aos bens materiais, bens de consumo, aos bens de serviço público não são distribuídos de forma igualitária dentro da sociedade, o que causa aí uma enorme desigualdade social. Então, quando a gente fala de diferenças injustas nas condições de vida, nas oportunidades e recursos entre indivíduos e grupos dentro de uma mesma sociedade, isso causa um problema social, que é muitas vezes complexo e impactado de diferentes formas, ou seja, multifacetado. Essas disparidades elas podem ser observadas em diversas áreas, como na questão da distribuição da renda, como na questão da educação, da saúde, do emprego, da moradia e do acesso a serviços básicos, inclusive na área do lazer, quando você não tem, para uma determinada parcela da população, nenhum tipo de forma de lazer ou de oportunidade de lazer para essa população. Então, tudo isso, essas disparidades, acabam impactando realmente na vida das pessoas, no cotidiano da vida das pessoas. Essas desigualdades elas têm impactos significativos, como eu já havia falado, na vida das pessoas, e também afetam diretamente a qualidade de vida e perspectivas futuras.
Mas por que que nós temos uma sociedade muitas vezes tão desigual no acesso a todos esses bens e serviços que muitas vezes são públicos, passam pela questão pública e são um bem público? Porque nós temos uma sociedade apartada historicamente. Não é algo que se vê somente nesse período, nesses anos, nesses últimos anos. É algo que se vem sendo construído historicamente também, inclusive pela própria formação da sociedade brasileira. Nós tivemos aí um período de colonização portuguesa, né, europeia, com um olhar vindo totalmente da Europa para vir explorar as belezas, as riquezas brasileiras, e nesse contexto também nós tivemos uma sociedade em que tivemos a escravidão como foco principal do seu processo produtivo. Então, isso gerou séries de consequências históricas que nós podemos contextualizar ao longo da nossa aula. Mas são elementos que fazem diferença no contexto da história da formação do povo brasileiro, da formação da sociedade brasileira. Então, eu trouxe para vocês aqui, para a gente refletir um pouco, uma foto que, como hoje na gíria, né, da internet, viralizou, que foi uma foto que rodou o mundo todo, que trata muito bem sobre essa questão da desigualdade social, que é uma foto do Tuca Vieira, que ele mostra uma comunidade, que era a comunidade Paraisópolis, em São Paulo, e um prédio de luxo no Morumbi, que é um bairro de alto poder aquisitivo, um bairro onde as pessoas mais abastadas conseguem realmente morar. E essa fotografia, vista do alto e à distância, como vocês estão podendo perceber, a gente consegue ver muito bem a sociedade, a cidade partida. De um lado, uma classe social mais abastada e uma outra classe social menos favorecida, que é uma comunidade imensa, onde as políticas públicas geralmente não são acessadas. E essa imagem ela é muito forte porque não é um retrato de São Paulo, não é um retrato também só do Brasil, é um retrato do mundo também. Em vários outros países, essa questão da desigualdade social se apresenta, muitas vezes de forma menos visível, e outras vezes de forma mais visível, como nós temos aí casos mais emblemáticos, principalmente na África. Mas no Brasil e na América Latina, isso é uma realidade muito presente nas grandes cidades, nas capitais brasileiras, inclusive a nossa, Fortaleza, né? Talvez a gente não consiga perceber quando a gente faz viagem, a gente consegue perceber, por exemplo, mais nitidamente no Rio de Janeiro, em Salvador, e Fortaleza a gente não consegue perceber por causa da própria estrutura da cidade. Mas nós temos também, dentro de Fortaleza, uma cidade apartada, onde existe claramente uma divisão social de classes e onde essas comunidades estão presentes. E isso também nas cidades menores do estado do Ceará, você vai encontrar também essa questão da desigualdade social de forma muito presente. Então, entender essa imagem nos faz refletir, né, nos remonta a uma reflexão importante, né, sobre as principais causas dessas diferenças injustas a quais nós estamos nos referindo. Um ponto importante é a gente compreender que existe uma concentração desproporcional da riqueza, um poder nas mãos de uma minoria privilegiada, enquanto a maioria da população enfrenta dificuldades financeiras e a falta de oportunidade. E não somente isso, no Brasil isso tem algo que agrava mais essa situação, porque essa minoria privilegiada,
é uma minoria branca. E a maioria que está excluída dessas riquezas e dessa distribuição de poder, porque não é só o poder econômico, mas também o poder político, é de maioria negra ou parda, como aqui no Brasil a gente costuma classificar. Então, isso é muito importante que a gente reflita, que nós temos uma maioria, a população brasileira, em sua maioria, ela é negra, parda e sua minoria branca. No entanto, a distribuição de riqueza, ela está mais concentrada na minoria branca, em contrapartida, nós temos uma maioria da população negra e parda, que está excluída principalmente do acesso às riquezas e ao poder, não só ao poder econômico, mas também ao poder político. E essa disparidade de recursos econômicos, ela cria um ciclo vicioso, onde os indivíduos com menos recursos têm menos acesso à educação, à saúde e a outras oportunidades que poderiam ajudá-los a sair da pobreza. Ou quando têm acesso, esse tipo de política ainda é uma política de baixa qualidade. E aí nós estamos falando da educação, nós estamos falando da saúde, nós estamos falando de outras políticas onde a população mais carente tem acesso, mas que são políticas que ainda não estão, de certa forma, contribuindo para que eles quebrem esse ciclo da pobreza, eles quebrem esse ciclo da desigualdade. Então, é preciso pensar, geralmente, é preciso pensar e refletir sobre essas questões de forma a entender que esse ciclo precisa ser rompido, precisa ser quebrado, precisa ser superado. E não é somente uma coisa do indivíduo. Muitas vezes a gente pode, escutamos sempre algumas falas, dizer, fulano teve as mesmas oportunidades, só que um conseguiu e o outro não conseguiu. Ou então, se ele se esforçar, ele consegue. O fato é que ele não se esforça, por isso que ele não alcança os seus objetivos, principalmente quando se trata de populações mais carentes. Como é que hoje um rapaz pobre, da periferia, muitas vezes para ter um dinheiro para se sustentar e sustentar a sua família, ele tem que trabalhar horas a fio como entregador, um motoboy, um entregador com bicicleta, com moto, ou então alguma coisa de aplicativo, que hoje é o que tem trabalho mais precarizado hoje nas comunidades. Como que ele consegue? Ele tem aí as mesmas chances e oportunidades de um jovem na mesma idade, por exemplo, morando e vivendo e usufruindo de bens em uma comunidade, como por exemplo a Aldeota, Almeireles, como são as comunidades onde vive a nossa classe média, a nossa classe alta, que só tem que estudar e estuda nos melhores colégios, não precisa levantar de madrugada, não precisa ir dormir de madrugada, ele está ali somente para estudar, enquanto o jovem da periferia, ele tem que, primeiramente, sobreviver. E quando ele vai ter que escolher entre sobreviver e estudar, é claro que ele vai buscar primeiro a sobrevivência, o trabalho, né? Os recursos que possam lhe trazer a subsistência, porque isso acaba sendo somente para subsistir, né? E esses que são fatores históricos, como colonialismo, imperialismo e os legados de sistemas opressivos. Esses eventos históricos que eu já tinha comentado, que contribuíram para a formação da sociedade brasileira, foram eles que moldaram as estruturas sociais e econômicas, né, de muitos países, mas inclusive, principalmente, do Brasil, perpetuando dessa forma, ao longo do tempo, as desigualdades sociais. Então, é necessário compreender esse contexto histórico para a gente tentar compreender e tentar superar, de alguma forma,
esse processo da desigualdade social. Nós temos aí, além desses aspectos, a discriminação e o preconceito contra grupos vulneráveis. E aí eu não estou falando somente da questão da pobreza. Estou falando de grupos que, às vezes, além dessa questão da pobreza, são grupos historicamente marginalizados, como as minorias étnicas, as mulheres, pessoas LGBTQIA+, pessoas com deficiência, imigrantes e tantos outros que, além dessa estrutura de poder econômico, sofrem ainda discriminação e preconceitos pela sua condição. Então, quais são as principais consequências dessas diferenças injustas? E aí, a todo momento, a gente está falando dessas questões das diferenças injustas. Elas são amplas, certo? E afetam de diferentes formas os indivíduos e a sociedade como um todo. Mas a gente vai tratar aqui de duas muito importantes. Primeiro, a pobreza, que é uma das principais consequências da desigualdade econômica, e ela leva à falta, né, de acesso a serviços básicos, e a outra seriam as desigualdades sociais e econômicas que geram esse ciclo, que privilegiam por um lado e excluem por um outro. Os indivíduos acabam ficando em posições de privilégio quando têm algumas oportunidades, né, garantidas, e outras que ficam totalmente à margem e excluídos dessas estruturas econômicas, de poder econômico e também de poder político. E como é que a gente combate essas diferenças? Não é fácil, não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa simples, e ela requer não só a postura e a atitude do poder público, mas também uma mudança na própria estrutura social, uma mudança de paradigma da própria sociedade. É necessário um esforço conjunto, né, de governos, de organizações da sociedade civil, da própria sociedade como um todo, para que possamos promover não só a conscientização do processo da desigualdade social, um debate claro, limpo, sobre as questões sociais, principalmente das questões das desigualdades sociais, mas também sobre as causas e as consequências dessa desigualdade. É importante incentivar o diálogo e o engajamento da sociedade como um todo para essa temática da desigualdade, principalmente na educação, que é uma porta de entrada para a mudança social. Uma das portas de entrada. A educação é sempre importante para a transformação de uma sociedade. E uma educação de qualidade, uma educação que faz o aluno pensar e refletir sobre a sua condição, ajuda a mudar e a transformar essa condição. É necessário, é urgente, é importante investir em educação de qualidade e acessível a todos. Garantir também salários mais igualitários, condições de trabalho dignas, a promoção da igualdade de gênero, combate a todas as formas de discriminações e preconceito. É importantíssimo, é necessário a implementação de políticas de inclusão, como programas de transferência de renda, habitação social e acesso a serviços básicos. Essas políticas, elas são importantíssimas. Uma política, por exemplo, de distribuição de renda, ela pode melhorar, né, o acesso das pessoas ao poder econômico, né, transformar a vida das pessoas economicamente. Isso não se transforma somente naquela pessoa que está trabalhando e recebendo seu salário, mas a todo o conjunto de pessoas que a ela estão agregadas. Então, quando você começa a melhorar o poder aquisitivo das pessoas, você começa a melhorar a sociedade, porque o poder aquisitivo, né, acaba circulando e melhorando, impactando todo o seu próprio entorno, né? Você começa a consumir, você começa a comprar no mercadinho, o mercadinho começa a contratar mais, e isso vai se formando um círculo virtuoso econômico, né? Então, essa questão do trabalho, da renda e do salário, ele é importantíssimo. Quando se fala em política educacional, né, quando se fala em educação,
é tentar compreender que muitas crianças hoje, crianças, jovens, adolescentes, elas ainda não têm acesso à educação de qualidade. E isso é importantíssimo. E isso faz com que se quebre. A educação faz com que a gente possa também romper um pouco sobre esse ciclo da desigualdade. Principalmente uma educação de qualidade, uma educação que forma para a cidadania, que faz o aluno pensar e refletir sobre a sociedade, sobre a sua condição, refletir sobre as questões sociais existentes. Então, a escola ela é um núcleo importante na formação da criança, do adolescente e do jovem. Por isso que é tão importante se ter não só o acesso, mas também garantir a qualidade dessa educação. E hoje nós temos, né, depois da pandemia, um processo aí grande, né, os conselheiros tutelares, conselheiros de direito têm um desafio muito grande de pensar junto com a escola essa questão do abandono, essa questão da evasão escolar, que cresceu muito nos últimos tempos, apesar de tantas políticas que existem para a redução desse processo, mas que é uma coisa que a pandemia trouxe isso de volta, né? Esse processo do abandono, do desestímulo à escola, ao processo educativo. Então, é preciso que hajam políticas fortes, né? O governo está trazendo aí novamente incentivos para que o aluno possa permanecer na escola, e isso não é à toa, isso é porque dá resultado. Todos os países que apostaram, investiram na educação, tiveram um resultado significativo e uma mudança social importante. Mudaram não só na área específica da educação, mas também em toda a sociedade. Então, teve uma mudança de qualidade importantíssima. As diferenças também injustas podem ser encontradas na saúde. Muitas pessoas elas não têm acesso à saúde de qualidade, principalmente quando a gente fala na saúde primária, né? No acesso lá ao posto de saúde, aos exames, aos exames especializados. Então, tudo isso faz parte do processo de desigualdade. As questões de gênero, as mulheres geralmente elas enfrentam barreiras e discriminações em várias áreas da vida, né, incluindo educação, emprego, participação política, acesso a serviços de saúde. Muitas vezes elas deixam de estudar para poder cuidar da família, muitas vezes o companheiro consegue terminar seus estudos, consegue avançar muitas vezes nos estudos e ela não, porque ela tem que ficar em casa para cuidar da família, cuidar dos filhos, ou ela não só deixa de estudar, mas ela também não tem acesso ao emprego. Quando tem, muitas vezes, o salário que ganha não é compatível com o salário de um homem que faz a sua mesma função. A participação política também existe uma disparidade muito grande. A maioria dos nossos representantes, apesar da gente ser a maior parcela da população, os nossos representantes são, em sua maioria, homens, né? Acessos a serviços de saúde. Então, existem N problemas que agravam essa condição de gênero, agravam a condição da mulher. Outro ponto, que é a raça e etnia, que também faz parte desse mesmo contexto. Populações minoritárias enfrentam discriminações sistemáticas, marginalização, e aí a gente está falando de população quilombola, né? População que existe uma exclusão e uma desigualdade na base da raça, da etnia, né? E outros fatores também com relação à orientação sexual, à identidade de gênero, à deficiência, né? A status de imigração. Hoje em dia a gente tem aí, o Brasil não tinha muito esse problema, imigrantes sempre foram bem recebidos e contribuíram bastante para a formação da sociedade brasileira. Hoje a gente já tem aí um certo preconceito com algumas pessoas vindas de determinados países. Então, tudo isso faz parte desse processo de construção
histórica, sociohistórica da desigualdade social no Brasil. São temas importantes para reflexão, temas importantes que precisam ser debatidos, não só aqui na sala de aula da Escola de Conselhos, mas no dia a dia do trabalho dos conselheiros, né? Eu acho que são temas importantes que a gente precisa discutir, refletir e trazer à tona para tentar, de alguma forma, contribuir para uma mudança de posição, de posicionamento, de mudança de rumo da própria sociedade. Então, esse é um ponto importante que a gente consegue agora, nessa unidade, tratar o tema da desigualdade social.